Olá, tudo bem? Boas-vindas a mais um Prosa Acadêmica. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema que ocupa cada vez mais espaço no debate público: aquecimento global, queimadas e desmatamento na Amazônia e tantos outros temas serão pauta do nosso papo com Charles Daly. Ele, que é engenheiro agrônomo, especialista em gestão e manejo ambiental e mestre em geoprocessamento, com uma vasta experiência em gestão pública. O papo está incrível, você não pode perder. Boas-vindas ao Prosa Acadêmica, Charles. Eu agradeço a sua disposição de conversar com a gente, de abrir a sua intimidade, a sua casa, para a gente bater um papo sobre esse tema que é tão importante, meio ambiente. Boas-vindas e agradeço demais a sua disposição. Eu que agradeço, professora. Vai ser um prazer conversar com vocês e com o público de vocês sobre um tema que é bem relevante e a gente está vivendo um momento que eu diria peculiar para o meio ambiente, porque a gente está conseguindo fazer várias observações que em outros momentos seriam impossíveis. Charles, vou pegar a tua deixa aí, desse momento que a gente está vivendo, e já queria começar perguntando, porque estou perdendo umas noites de sono diante dos fatos que a gente tem visto aí na grande mídia. Me parece que o isolamento social e a maneira como alguns ecossistemas responderam de forma positiva à não intervenção humana tem deixado a gente com uma dúvida. Será que a natureza passaria, viveria melhor sem a gente? Bom, vamos começar então com alguns detalhes. Primeira coisa, o ser humano é parte da natureza. Então a natureza não vai viver melhor sem a gente. Ela trouxe a gente até aqui pensando na evolução. Então o mesmo espaço que ocupa um golfinho, um pássaro, a gente ocupa. Então a gente não pode falar dessa dissociação entre ser humano e natureza. A questão é, diante do que a gente vê, tá, de resposta da natureza às nossas ações, a gente liga a luzinha amarela para quê? Alguns impactos que acontecem podem afetar a nossa sobrevivência. E a partir daí a gente começa a querer tomar cuidado, tomar medidas para que esses impactos ambientais que nos colocam em risco sejam mitigados. Se a gente olhasse coisa bem recente, a gente vai ver que a gente teve aquele tipo um tufão em Santa Catarina que bagunçou Florianópolis ali, a questão de balneário e por aí vai. Então, quando a gente promove alterações no meio ambiente devido às alterações aos impactos antrópicos, às ações humanas, a resposta vai chegar para a gente. Então, a questão é, a gente está na natureza, a gente é produto da natureza. A questão é que as alterações que a gente causa coloca a nossa sobrevivência em risco. E é isso que a gente vem tentando mitigar, tá? Quando a gente começa a buscar soluções que causam menos impactos. Uma questão que é bem interessante, tá? Com todo o cuidado de falar em situação interessante durante uma pandemia que está tirando vidas, é o seguinte: a gente está vivendo um momento que a gente consegue o quê? Ter uma simulação de como seria o planeta Terra com a atividade humana em baixa, ou quase zero. Então a gente vai ver, pegando já algumas questões que você pontuou, por exemplo, emissões atmosféricas. Se a gente pegar as emissões industriais, por exemplo, CO2, se pegar emissões veiculares de monóxido de carbono, CO, ou dióxido de nitrogênio, que são emissões da atmosférica provenientes da queima de combustíveis fósseis, a gente vai ver que essa redução aconteceu no mundo inteiro. Então, inclusive em São Paulo, né? A gente pôde ver o sim. céu de São Paulo que não se via há muito tempo. Não, sim. São Paulo tem uma rede de monitoramento automático que mede a qualidade do ar. Então, pegando o período pré-pandemia, certo? Do isolamento social, e o momento depois, durante, né, que é o que a gente vem vivendo, mas principalmente ali no momento que a restrição de deslocamento foi mais intensa, você vai ver uma diminuição absurda de poluentes atmosféricos. Então, essa resposta é você reduziu a atividade humana, a qualidade do ar aumentou rapidamente. A gente viu isso em São Paulo, a gente viu isso com muita força. Na China também, você pega grandes centros industriais, você vai ver que as emissões reduziram de forma absurda. Lá a resposta foi o quê? Em janeiro, eu acho que estava tudo funcionando muito bem, em fevereiro eles já estavam sob efeito da restrição de deslocamento, da quarentena. Tá? Então você vai ver que de um mês para o outro, ou comparando as imagens de um ano, por exemplo, mês de janeiro de um ano com o mês de janeiro do outro ano, você vai ver que a redução foi muito absurda. Tá? E isso falando em emissões atmosféricas. Se a gente pegar, por exemplo, e falar na qualidade da água, que foi outra coisa que você falou dos canais de Veneza, e não só em Veneza, em regiões de oceano, que você vai ver que o tráfego marítimo reduziu, você viu um retorno da vida marinha para esses locais. O canal de Veneza é um exemplo emblemático, por quê? Porque é um ponto turístico conhecido no mundo inteiro, tá? São áreas
praticamente urbanas, porque o canal passa dentro da cidade ali, apesar de estar numa zona mais limítrofe com o oceano, mas você viu que a qualidade da água, a questão da turbidez, abaixou muito. A água ficou cristalina de novo. Você conseguia ver a coisa de 1 metro e meio abaixo do nível da água. Então você viu o retorno dos peixes, tá? E você viu, por exemplo, água viva, alguns outros animais. Eu estava olhando alguns comentários de pesquisadores italianos, eles falam que a vida marinha, ela não deixou de existir lá. Só que o ambiente ficou mais favorável para ela, e como a gente teve essa redução da turbidez, foi possível verificar que ela está lá. O que não é viável quando você tem o turismo funcionando a pleno vapor, com aquelas balsas, aqueles carrinhos fazendo transporte de pessoas nos canais. Então, tudo isso a gente viu. Tem um outro aspecto que é bem interessante também, por exemplo, se a gente pegar ali a região do Himalaia, em 30 anos foi a primeira vez que foi possível ver a cordilheira. Então, essa redução de gases, a redução da atividade nos oceanos possibilitou o quê? Uma redução de emissões atmosféricas, um ar mais limpo, e isso vai ter reflexo em questão de doenças respiratórias, que vai ter uma menor incidência, e por aí vai. Quando você pega a questão das águas, você vai ver menor atividade humana, o ambiente fica mais propício para a vida marinha. Então, a gente começou a observar esses fenômenos. E isso é muito interessante porque sempre que a gente vai discutir, tá, a questão de impacto ambiental, mudanças climáticas e por aí vai, é muito difícil comprovar os efeitos. Por quê? Porque a gente está sempre querendo comprovar os efeitos, tá, com a sociedade funcionando normalmente. Então, às vezes, a gente adota pequenas medidas, tá, que vão trazer um resultado lá no longuíssimo prazo. Então, quando a gente traz esses dados para a sociedade, isso acaba que não sensibiliza a sociedade. Por quê? Porque na grande maioria das vezes é uma simulação, é alguma coisa nesse sentido, tá? E essa lógica a gente poderia trazer para a pauta do aquecimento global, porque alguns especialistas falam que é um fenômeno irreversível. Se a gente repensasse em algumas práticas, a gente conseguiria, pelo menos, reduzir o tempo em que a Terra vai aquecer. A questão do aquecimento global é o seguinte: as alterações que vão acontecer, boa parte do que vai mudar já está contratado, ou seja, já é decorrente de emissões que estão sendo feitas nesse instante, por exemplo. O que a gente pode fazer, e aí a gente pode pegar carona nos dados que a gente observa a partir da redução drástica que a gente teve da atividade humana, é o quê? Que tem como a gente fazer as alterações, ou seja, melhorar a qualidade ambiental, seja questão de alteração de mudança climática, seja a questão de uso de recursos naturais, tá? A partir das ações que a gente vem tomando. A diferença é que agora a gente viu que, num caso muito drástico, a gente tem um resultado que funciona de fato. Então, se a gente for falar na questão, por exemplo, de aquecimento global, a gente vai ver que a gente pode buscar alternativas que emitem menos poluentes, ou seja, reduzir a queima de combustível fóssil, porque a gente agora tem prova concreta, num curto prazo, de que isso acontece. Então, veículos elétricos, novas fontes, carros a hidrogênio, carro elétrico, eu já acabei falando. Enfim, qualquer outra fonte, você vai vendo que no longo prazo a gente vai ter um resultado, tá? E tudo isso vai trazer como benefício uma sociedade mais limpa e vai trabalhar para que os efeitos, tá? O aquecimento global que a gente já tem, ele seja menos drástico. Que a Terra vai aquecer de acordo com o que já foi emitido e que está sendo emitido nesse exato momento, ela vai. A questão é que a gente tomando ações, a gente tomando medidas para reduzir esses impactos, essas emissões, esse aquecimento que vai ser muito drástico, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, de um lado, a gente pode atuar reduzindo as emissões por novas tecnologias, mudança de hábito, e buscar a criação de sumidouros de gases de efeito estufa. Seriam revegetação de áreas desmatadas, e dentre várias outras ações. Para quê? De um lado, eu vou reduzir as minhas emissões e do outro, eu vou aumentar a minha captura de carbono. Então, eu consigo atuar nas duas pontas e isso vai fazer o quê? Que o aquecimento global que vai acontecer, ele seja menos drástico. Então, a gente vai passar por um aquecimento global, mas a gente consegue deixar que ele seja o quê? Mais moderado. E isso é interessante para a gente. E aí eu já vou pegar a deixa com relação a um tema que se tem pautado muito nas últimas semanas, nos últimos anos, na verdade, em relação ao desmatamento da Amazônia, né, essas grandes queimadas. Esses fenômenos, esses fatos também interferem no aquecimento global? Com certeza, porque foi o que a gente estava falando. Quando a gente tem a queima da floresta, eu vou ter a emissão de gases de efeito estufa, tá? Monóxido de carbono, dióxido de carbono e por aí vai. Então, a queima da floresta emite gases. E a partir do momento que eu perco o indivíduo arbóreo, o metabolismo dele cessa, então o sequestro desse gás carbônico, por exemplo, que é usado no metabolismo das plantas, ele cessa. Então eu vou emitir e aquela
aquele vegetal que fazia o sequestro para mim, ele deixa de existir, então o saldo fica desregulado. Eu passo a ter emissão e eu reduzo a minha captura de gases. Então, ela interfere bastante, sim, o desmatamento da Amazônia nesses aspectos do aquecimento global, mas não só nele. Outro fator que a gente tem que levar em consideração muito é o quê? A Amazônia, ela é uma bomba de água, ou seja, ela pega a água do subsolo e joga para a atmosfera. E a gente vai ver que essa umidade da Amazônia, ela vem se deslocando no sentido centro-sul do país. Então, quem traz grande parte da chuva que a gente tem aqui, tá, no período chuvoso, na região do centro-oeste como um todo, é a Amazônia. Tá? Então, se a gente tem um desmatamento da Amazônia, além das questões de mudanças climáticas, a gente vai ter alteração de quê? Do nosso regime de chuva. E se a gente mudar o regime de chuva aqui na região do centro-oeste, tá, a gente vai ter problema com água. É só a gente lembrar, a coisa de 3 anos atrás, a gente teve uma crise hídrica. Por quê? Foram 2 ou 3 anos, mais ou menos, de chuva abaixo da média. Tá? A gente chegou ao momento de ter um racionamento de água, tá? E mais para o fim da crise hídrica, se não tivesse vindo chuva de uma forma mais regular, a gente ia enfrentar um racionamento de 2 ou mais dias sem água. Tá? Então, quando a gente pensa em termos de Distrito Federal, as mudanças lá na Amazônia são muito severas. Por quê? O DF tem uma área muito pequena. Então, a capacidade do DF de gerar água, ela é muito restrita. Então, se a gente fecha a torneirinha lá em cima da Amazônia, mandando água para cá, a gente se compromete. Por quê? A gente tem problema de uso e ocupação irregular de solo, desmatamento e por aí vai. Então, a gente não consegue reter a nossa água. Então, se a gente não retém nossa água e a gente começa a ter um fornecimento irregular por conta de desmatamento na Amazônia, o problema vai ser muito agravado aqui. E não só no DF, mas na região centro-sul como um todo. Então, a Amazônia, ela é algo muito precioso que a gente não pode perder. Tá? Que a gente vai ver que a gente é eu acho que o pessoal chama de quadrilátero afortunado, que seria essa região centro-oeste nossa aqui. Por quê? Se você pegar no paralelo que a gente tem, mais ou menos, o Brasília, o centro-oeste brasileiro, você vai ver que no mundo inteiro, tá? A África, na própria América do Sul, são regiões de deserto. Por que a nossa região aqui não tem um clima desértico? Por conta da umidade que vem da Amazônia para cá. Você acha que você tem experiência com gestão pública, deve saber mais ou menos como funciona essa dinâmica. Você acha que as pressões internacionais que o Brasil tem vivido para que cuide melhor da Amazônia, para que tenha ações mais efetivas com relação à redução do desmatamento, são importantes, podem gerar problemas geopolíticos para o Brasil? Com certeza, e já geraram. Se a gente for pensar o seguinte, quem são os principais mercados consumidores brasileiros, tá? A gente vai ter boa parte de commodities sendo exportado para a China, Europa, Estados Unidos, tá? E aí vamos tirar um pouco da inocência de achar que tudo que eles fazem é pensando no bem do meio ambiente. Tá? A gente tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que lida com questão de, por exemplo, um país fecha o mercado para produto do outro e por aí vai. Boa parte do que acontece de fechar a barreira, além das preocupações com o meio ambiente, porque afeta o mundo todo, também acontece por relações comerciais. Então, por exemplo, a Europa pode fechar o mercado de determinado país para produto brasileiro, pensando em questões ambientais e pegando de carona e fechando questão para favorecer o comércio local, agricultores locais, por exemplo. Então, o Brasil não respeitar, tá? Não cuidar do meio ambiente, achando que meio ambiente é bobagem, por aí vai ter problema, porque todo mundo está preocupado com o meio ambiente, a sociedade se preocupa com o meio ambiente, as fontes de fomento estão preocupadas com o meio ambiente e já começam a oferecer financiamento, condições diferenciadas para quem cuida melhor do meio ambiente, certo? Então, tudo isso aí levado em conta, a gente pode ter o quê? A gente pode perder venda, a gente pode perder fonte de financiamento, a gente pode ter uma pressão severa da sociedade interna cobrando mudança. E tudo isso vai afetar o mundo como um todo. Ou seja, o Brasil só tem a perder se não cuidar do meio ambiente de forma adequada. Isso também então, se relaciona com a questão dos agrotóxicos, né? Que a gente também teve uma série de liberações e que internacionalmente houve muitos questionamentos, né? A gente sabe que o agronegócio é um dos grandes vieses econômicos do Brasil, mas o uso de grandes defensivos pode prejudicar não só a saúde desses compradores internacionais, mas também o solo brasileiro. É verdade isso? Tá, tem duas situações. Vamos colocar o seguinte, dependendo do que a gente está falando de produção, a gente não consegue produzir a demanda, ou seja, a quantidade que nos é demandada sem uso de agrotóxicos. A ideia de que a gente vai conseguir virar uma chavinha e do dia para a noite tudo vai ser orgânico, tudo vai funcionar muito bem, isso não existe.
tá? É um caminho de longo prazo. No futuro, a gente tende a conseguir produzir mais usando menos agrotóxicos, isso é um fato, mas vai levar muito tempo. E dependendo da cultura agrícola que a gente está falando, vai ser um pouco inviável, porque a China quer comer carne, certo? É quase 20% do mundo da população que está ali. Tá? E aí, carne que eles vão produzir lá vai vir aqui do Brasil, tá? Que aí seria um gado criado a pasto, mas se vier de regiões com gado confinado, nosso soja, nosso milho, tudo vai virar ração animal, que vai virar carne lá para frente. Então tem um mercado que vai comprar. Se o Brasil, vamos supor, vai deixar de vender para lá, a gente vai vender para quem? E eles vão arrumar comprador. Pode até pagar um pouquinho mais caro, mas vão deixar de consumir da gente. Agora, se de uma hora para outra eles colocam a restrição, não entra mais nada com agrotóxico aqui, vai ter um buraco de oferta. Então os preços vão todos disparar. Então a questão do agrotóxico, ele é o quê? Ele é um mal necessário nesse momento. Ninguém quer, por exemplo, ninguém gosta de ficar doente por tomar remédio. Da mesma forma que ninguém quer colocar agrotóxico em comida, mas precisa colocar. Agora, um grande problema dos agrotóxicos é quando eles não são usados da forma adequada. Você não cumpre a carência na hora da aplicação. Quem vai aplicar maquinário, ou seja, trabalhadores não estão com equipamento de proteção individual e por aí vai. Quando as boas práticas no uso de agrotóxicos não são assumidas, você vai ter problema ambiental, problema de trabalho, ali pensando na saúde e segurança dos trabalhadores, e por aí vai. Então, hoje, o excesso de agrotóxicos é ruim? É. O agrotóxico aplicado de forma correta, não vou dizer ruim, mas ele é interessante. Eu preferia que não tivesse, mas dependendo da situação, a gente não vai conseguir ficar sem. Então, a gente tem que trabalhar por quê? Para que o uso seja mais racionalizado, tá? E fomentar pesquisa, desenvolvimento, pensando na produção orgânica e outras formas de produção que não usem agrotóxico. E aí, quando a gente vai pegar a própria cadeia de empresas que trabalham com agrotóxicos, a gente vê que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos, tá? Moléculas novas que são o quê? Menos nocivas ao ser humano e ao meio ambiente. Então, tá todo mundo trabalhando. Tudo converge para você ter um uso melhor, vamos assim dizer, dos agrotóxicos, com moléculas menos tóxicas, com novas ferramentas de produção que não usam agrotóxicos, tá? Mas para a gente falar hoje que a gente consegue manter a sociedade da forma que a gente pensa, em termos de alimentação, em termos de economia, sem agrotóxico, não é verdade, não é viável. Tá? Será que não dependeria de esforços realmente, inovação nesse segmento de pesquisa e desenvolvimento de outras técnicas de manejo que não causem esse prejuízo aí para o solo e para as pessoas, né? E isso já vem acontecendo, na verdade. Isso já vem acontecendo. A gente vai ver que aqui no DF a gente tem uma economia, pensando no mercado de agricultura orgânica, muito forte. A gente está vendo surgir feirinhas em todos os bairros, a gente vê que surgimento de cooperativas. Então, o mercado do DF ele começa a ser abastecido. Mas a questão também mercadológica é o quê? O alimento orgânico ele é mais caro. Então, não é todo mundo que tem condição de adquirir um alimento orgânico. E aí a pessoa vai atrás do alimento convencional. Então, conforme a gente for desenvolvendo no mercado novos produtores, novas variedades que são tolerantes a doenças, e aí você não tem mais a necessidade de aplicar o agrotóxico, a gente vai baratear a produção e a gente vai espalhar essa produção de orgânicos. A gente fala, mas a gente está olhando a realidade do DF. A gente foi em municípios mais interioranos e isso não acontece. Tá? Se a gente pegar a própria RID aqui do Distrito Federal. Tá? Então a gente tem que ter a ciência disso. O mercado de produção sem agrotóxicos está crescendo muito. Tá? Mas infelizmente ele ainda não consegue atender tudo que a gente precisa em termos de produção. Eu fico pensando no papel do consumidor nesse processo, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu não acredito que uma empresa autonomamente vai investir em tecnologia, em pesquisa para produzir de uma outra forma, se ela pode produzir, se a sociedade ainda aceita aquele modus operandi. Então, talvez os esforços em maiores pesquisas, em desenvolvimento de outras fórmulas de produção vão depender da cobrança do consumidor, de não aceitar mais consumir esse tipo de produto ou não aceitar consumir de empresas que adotam esse tipo de prática. Você acha que o consumidor tem esse papel? Com certeza, com certeza, com certeza. A gente tá falando do quê? A gente vive num mundo que, enfim, a gente pode falar que ele é capitalista. Então, quem vai comandar grandes relações, seja questão geopolítica, por aí vai, são questões de mercado. E o consumidor tem um papel muito grande nisso. Tá? Então, por exemplo, eu, por iniciativa própria, eu abri mão de veículo. Eu não tenho mais carro hoje em dia. Estou vendo ali atrás de você. Pois é, tem a bicicleta, e além disso, eu uso transporte público, porque onde eu moro é viável fazer o uso de transporte público. Eu sou bem atendido por linhas de ônibus e por aí vai. Então, abri mão do carro por quê? Primeiro, é um custo muito alto para se manter.
tá? Depois, eu tenho outras soluções para utilizar. E, por fim, eu vou ter um impacto ambiental reduzido, tá? Então, a gente pode olhar dessa forma, por quê? Mas isso foi uma iniciativa minha. E aí você pode ter outras pessoas. Por exemplo, tem pessoal que deixa de comer carne pela pegada de carbono da carne. Então, você vai ver que em vários setores, você vai ver os consumidores ditando as regras. Se você pensar em coisa de 10 anos atrás, você não veria a quantidade de restaurantes que você vê, tá? Que são restaurantes vegetarianos ou veganos. O mercado ditou essa moda. Então, o consumidor ditou essa moda. Por exemplo, você vai ver, por outro lado, o consumidor que não quer fazer o consumo de plástico. Eu tive uma experiência que foi na praia, em Matem os Guarapari. canudos. Não, tem uma questão política. A questão do canudo, ela foi meio, vamos colocar, bem tosca, assim, mas enfim. Mas se você pegar a cadeia do plástico de uma forma geral, a gente vai ver o quê? Que a gente começa a surgir, o canudo foi o gatilho, vamos assim chamar, mas a gente já começa a ver uma sociedade que busca consumir menos plástico. Hoje eu vou fazer compra, eu levo minha sacola, tá? Para eu trazer minhas compras. Eu estou tentando viabilizar de comprar um saquinho de algodão que eu vi para colocar as verduras dentro e parar de pegar aquele saquinho transparente. E aí o que acontece? Mas ao mesmo tempo que a gente vê essas questões, essa mudança de hábito da sociedade, a gente tem que pensar que nem toda a sociedade tem o mesmo nível de informação para agir da mesma forma. Então, às vezes, você vai ver que algumas pessoas que têm esses hábitos ou começam a construir esses hábitos, começam a ficar críticas meio ferrenhas. Ou seja, quem não faz igual, começa a sofrer um bullying ali por não fazer isso. Por exemplo, eu falei, eu levo minha sacola para fazer compra no supermercado. Mas e num dia que eu esquecer? Aí alguém vai lá e tira uma foto minha, ele tá ali com um saquinho plástico, mas foi um dia que eu esqueci. Então a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, eu vou militar, eu vou trabalhar no sentido de que essas mudanças, enquanto eu, consumidor, possa cobrar e possa promover, mas eu tenho que ter um racional de que nem todo mundo tem a mesma informação que eu, nem todo mundo tem as mesmas condições de ter infraestrutura que viabilize isso do que eu. Eu falo, eu abri mão do carro, mas enfim, eu sou muito bem atendido por linhas de ônibus onde eu moro. E em última instância, eu posso chamar um Uber. Nem todo mundo tem isso. Tem gente que mora longe, tem gente que mora na cidade do interior, como é que eu vou falar? Do entorno do DF. Então não é a mesma coisa. Então eu não posso fazer a mesma cobrança, colocar uma baliza lá em cima, tá? E cobrar de todo mundo a mesma coisa. Eu tenho que ter uma sensibilidade para cobrar. Mas de qualquer forma, é o mercado consumidor que dita essas regras. E aí essa cobrança do mercado consumidor vai bater em todo mundo. Geralmente empresas respondem mais rápido, tá? Depois as políticas públicas também começam a se alterar. Um exemplo é o caso do canudinho, que, por exemplo, começou a campanha do canudinho, vamos banir canudinho, para lá. Imediatamente foi aprovada uma série de leis proibindo o canudinho. Só que aprovaram as leis e pensaram, beleza, agora está proibido o canudinho. E a gente vai usar o que no lugar? O copo de plástico. Entendeu? Ou, enfim, então são coisas que às vezes a resposta a uma demanda da sociedade vem muito rápido, mas não vem bem pensada. Então a gente, por exemplo, esse estímulo ele é perfeito, ele tem que existir, sim, o mercado vai ditar esse tipo de regra, mas a gente tem que começar, a partir do momento que eu cobro, eu quero menos plástico, eu tenho que cobrar que sejam elaboradas boas políticas públicas, e não simplesmente uma canetada de um deputado que quer aparecer ali na TV como um amigo do meio ambiente, que isso é o que mais acontece. Tá? Então, o que é que a sociedade pode fazer, então, para adotar no cotidiano essas práticas, mas também cobrar das entidades, dos governos, que façam a sua parte pensando nessas medidas públicas? A primeira coisa é pressionar os agentes políticos e agentes públicos, entendeu? Então, por exemplo, você vai pegar as entidades do terceiro setor, ONG, seja lá o que for, que estão acompanhando isso. A sociedade começa a fazer a cobrança, tá? Via essas entidades ou o indivíduo, o cidadão, existem mecanismos para fazer isso e tem que participar. Então, não basta eu ficar aqui fazendo minha militância aqui e não ir lá cobrar, não acompanhar uma votação na Câmara Legislativa, tá? Não acompanhar os projetos de lei que estão sendo votados, não ver quem vota a favor, quem vota contra, tá? Uma vez que foi aprovada determinada legislação, determinada norma, não verificar como é que está o cumprimento dela por parte do Executivo. Então, a sociedade tem que tomar conta do governo, porque o governo trabalha para a gente. E se você não fiscaliza o seu empregado, ele não vai trabalhar da melhor forma possível. Tem aquela máxima de quem trabalha no campo, que é o quê? Quem engorda o boi é o olho do dono. O governo só funciona melhor a partir do momento que a sociedade cobra melhor. Então, quem dita a qualidade, quem dita as tendências de mercado é a sociedade. Quem dita a qualidade do serviço que o governo presta é a sociedade. Então, a gente tem que tomar conta, tomar as rédeas
disso tudo, da elaboração de política pública, da execução da política pública e de tudo isso. Então, o papel principal é nosso. Então, a gente tem que começar. Mas, de novo, a gente vai entrando na questão de educação. Nem todo mundo sabe como agir. Tem N ferramentas. Você tem as ouvidorias do governo, você tem as ouvidorias do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Todo mundo tem canais de comunicação. A questão é, todo mundo sabe usar? Todo mundo sabe que existe? Uma vez que eu fiz uma provocação, eu consigo acompanhar essa minha manifestação? Então, isso exige um nível de maturidade de sociedade que a gente não tem na maioria dela. Mas, de qualquer forma, já existem caminhos, então a gente tem que procurar formas de quem é que, por exemplo, eu quero parar de usar plástico, quem é que fomenta o não uso de plástico? Tem entidade X, Y e Z, então eu vou lá conversar com elas. E a partir dali a gente vai conversar com o poder público, sejam deputados, sejam governadores, enfim, todo mundo. Mas a sociedade é que vai ditar isso. Soluções de mercado, soluções de política pública e por aí vai. Tudo vai partir da gente. Não pode ser um ato somente, né, de reduzir o uso do plástico na sua casa, no seu convívio, mas não acompanhar internacionalmente como é que isso funciona, essas decisões políticas sobre meios de produção, essas decisões sobre relações diplomáticas. Então, é um problema bem complexo, né? Que dicas Sim. você poderia dizer para as pessoas buscarem se informar mais e ter uma visão mais sistêmica a respeito desse problema? Primeira coisa, mantenha os bons hábitos em casa. Tá? Então, é aquele negócio. A educação ela é o pilar para tudo. Por exemplo, se você tem uma noção, você age dessa forma, ensine as crianças. De vez em quando a gente está andando na rua, eu deixo alguma coisa, cair um papelzinho, alguma coisa, eu sou o primeiro a tomar uma bronca dos meus filhos. Isso funciona, a criança aprende. No momento que ela está se desenvolvendo, se formando enquanto cidadão, esses valores sendo apresentados para ela, isso vai acompanhar ela pela vida inteira. Então, quem tem condição de fazer isso dentro de casa, faça. Dê o exemplo para outros, por exemplo, algum familiar, alguma coisa. E, ao mesmo tempo, se for viável, procure instituições, ONG, seja lá o que for, procure participar da construção de políticas públicas. Então, você faz a sua parte dentro de casa, tenta convencer você, enquanto indivíduo, outras pessoas a fazerem, tá? Mas, ao mesmo tempo, você toma pé, você vai atrás de participar da construção de política pública. A gente vê que é bem comum, quando você pega algum tema mais sensível na sociedade, a provocação de todo mundo se manifestar, protestar, seja por rede social, seja por manifestações em vias públicas, enfim, seja lá qual for o veículo que você tem, e todo mundo cobra a mudança. Então, aquilo ali são um grupo de indivíduos que pensam da mesma forma. Então, se eu estou falando de redução do uso de plástico, ou quero transporte melhor e por aí vai ser um monte de indivíduos que querem a mesma coisa, que agem daquela mesma forma, que vão cobrar aquilo. Mas, ao mesmo tempo que você age fazendo aquela cobrança, você pode agir dando exemplo no seu limite individual aqui, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então, tem que agir de todas as formas. Dá trabalho, é cansativo e vai ser um resultado de longo prazo. Mas a gente está vendo agora, nesse momento de pandemia, que todas as nossas ações têm um reflexo no meio ambiente. Então, vale a pena agir. Esse período da quarentena, onde a gente teve uma redução drástica da atividade humana, está aí para provar que tem condição da gente mudar a realidade do planeta. Basta que a gente tome ações para isso. Charles, vamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço demais a sua disposição. Acho que tem dicas e reflexões muito importantes para todo mundo e abra aí o momento final para que você deixe uma mensagem ou provoque novas reflexões aí para os nossos estudantes, nossos alunos. Tá bom. Eu ia falar, por exemplo, sai de casa e vai tomar as rédeas, mas por enquanto a gente não pode sair de casa. Mas, enfim, tome alguma ação, seja lá qual for o caminho que você tenha, redes sociais, e-mail, site institucional, procure conhecer o que existe de política pública sendo conduzida, procure conhecer instituições que cuidam, que zelam pelo meio ambiente de alguma forma, procure o seu nicho dentro do meio ambiente. Nem todo mundo vai ser defensor do veganismo, nem todo mundo vai ser defensor do não uso de plástico, nem todo mundo vai abrir mão do carro, mas aquilo que você acha que é possível de fazer, faça. O seu pouquinho conta para o todo que a gente tem. Tá? Então, tenha um senso crítico de que você não vai ter afinidade com tudo, mas naquilo que você tiver, faça da melhor forma possível. E quando for criticar, quando for cobrar alguma coisa, tenha algum bom senso. Tá? Lembra que nem todo mundo tem o seu padrão de conhecimento, tem a sua condição de vida, sua condição social. Então, a gente tem que conversar, tem que ter um mínimo de empatia ali, pensando no outro, para quê? Para pensar que a gente vai construir esse sólido firme que vai ser o quê? A sustentabilidade. Então, a gente pode agir de várias formas,
pensando em cada um agindo dentro do seu quadrado e pensando e trazendo benefício para todo mundo. Então, minha mensagem é essa: haja localmente, pense globalmente e corra atrás. Bom, então é isso. Vamos encerrando o nosso programa por aqui com essa mensagem. Haja localmente, pense globalmente e eu espero você no próximo programa. Até lá!